Olá, meus amores. Antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Quem está falando aqui é o professor Pedro. Hoje a gente vai dar sequência aí ao assunto que foi apresentado nas últimas semanas, certo? Pelas professoras Thaís e Camila. Sendo que essa aula é uma aula grande, né? Esse conteúdo é um conteúdo bastante grande, basicamente é industrialização clássica. E hoje eu quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre a terceira fase dessa industrialização, né, a terceira revolução industrial, tentar apresentar isso de uma maneira um pouco mais didática, certo? A gente vai lembrar um pouquinho de alguns aspectos que foram apresentados previamente e na sequência a gente vai avançar para esse novo conteúdo. Tudo bem? Espero que a aula fique clara para vocês e lembrando sempre, caso fique qualquer dúvida, por favor, nos procure. A gente vai estar sempre disponível para vocês durante o horário da aula e também depois. Caso surja qualquer dúvida, por favor, não hesitem e procurem a gente, tá bom? Então vamos lá. Para a gente poder avançar, é necessário lembrar de algumas coisas, certo? Das quais a gente falou na última semana. Como, por exemplo, quero que vocês lembrem que ali do meio para o final daquela aula, a gente falou de segunda revolução industrial, certo? E se a gente falou de segunda revolução industrial, a gente também falou sobre Fordismo, certo? Fordismo, pessoal, quero que vocês entendam que ele é um modelo produtivo fundamental, certo? Desse momento de desenvolvimento industrial, tudo bem? Assim como a gente falou de Fordismo, a gente falou sobre linhas de montagem, que está relacionado a uma mentalidade do Henry Ford, né, que é o cara que vai desenvolver esse modelo produtivo, de produzir mais em menos tempo, certo? A ideia de linha de montagem, ela aprimorava, então, alguns princípios daquilo que o Frederick Taylor falou lá atrás, que seria a administração científica da empresa, certo? Então lembrem que linha de montagem está ligado à divisão dos operários em funções, certo? E cada um fica no seu setor cumprindo as suas tarefas, enquanto os automóveis são deslocados de um setor para o outro, certo? Essa imagem eu acho que ela simboliza bem para a gente. E se os operários eles ficam nesse setor cumprindo uma mesma função, a gente pode falar então do termo de especialização do operário, certo? Em que ele é especializado em cumprir uma tarefa. Tem essa imagenzinha aqui que pode ajudar vocês a visualizar, né? Esse pedacinho, esse GIF, na verdade, é um pedacinho de um filme do Charlie Chaplin, que boa parte de vocês já conhece, muito possivelmente, que é o Tempos Modernos, certo? Um filme ali interessantíssimo que mostra justamente como é o funcionamento de uma dessas fábricas, certo? Em que o funcionário ele fica ali parado, cumprindo aquela mesma função repetidamente, certo? O filme ele faz uma paródia dessa prática produtiva e eu particularmente acho muito divertido. Se vocês quiserem assistir depois, façam isso, assistam. Posso até disponibilizar um link para vocês assistirem online mesmo, beleza? Tudo bem? É importante falar, o Ford, quando ele propôs essa especialização e essa linha de montagem, ele estava prevendo ali a ideia de uma produção em massa, certo? O que ele queria fazer então era uma quantidade grande de automóveis para caso houvesse algum processo, algum problema em algum processo da fábrica, não ia faltar automóveis para alimentar o mercado, certo? E entre os setores de produção também. Ele tinha um estoque, porque se desse um problema na primeira parte da produção, eu conseguia dar continuidade à produção, certo? Sem parar a fábrica integralmente, tudo bem? Então ele tinha essa ideia aí de estocagem, né? De guardar o máximo possível de automóveis para caso houvesse algum problema, certo? E essa era a visão dele. Se eu produzo muito, certo? Em menos tempo, eu gasto menos na produção individual de cada carro e, naturalmente, eu lucro mais, certo? Essa visão genial que o Ford teve, ele não estava errado. Só que ele não previu uma coisa. Se eu não tenho, gente, o mercado consumidor acompanhando a minha produção, eu vou sofrer um problema seríssimo, que é a desvalorização do meu produto. O que no caso da Ford, ali no século passado, na década de 20 para a década de 30, vai gerar a famosa crise de 29, certo, pessoal? Importante que vocês entendam que isso não acontece só na Ford. Muitas fábricas, não só de automóveis, né, mas de outros setores também,
vão fazer esse mesmo tipo de procedimento, vão aumentar a sua produtividade e aí, conforme houve uma diminuição do consumo, essas empresas quase que integralmente vão falir, certo? Tudo bem? Informações importantes para a gente dar continuidade. E se até então eu estava falando com vocês de Fordismo nos Estados Unidos, eu quero que vocês entendam que agora o nosso foco vai para outro lugar. Eu quero falar com vocês sobre Toyotismo, certo? Naturalmente, se Fordismo é um modelo produtivo desenvolvido na Ford, o Toyotismo é um modelo produtivo desenvolvido na Toyota, certo? E diferente do Fordismo que se desenvolveu lá no início do século nos Estados Unidos, você vai ter o Toyotismo se desenvolvendo no Japão, certo? Na segunda metade do século XX. Tudo bem? Alguns pontos são fundamentais de vocês considerarem para conhecer o Toyotismo, que são relacionados à geografia local do Japão. Olha só, primeiro, tá? O Japão ele é um país com uma pequena extensão territorial. Ele tem, então, uma capacidade produtiva limitada pelo seu território menor, certo? Quando comparado, evidentemente, aos Estados Unidos. Outro ponto importante é que o Japão ele tem um território geologicamente instável. O que significa isso, pessoal? Que o Japão, por estar ali entre 3 placas tectônicas, ele sofre frequentemente com terremotos, com vulcanismo, com maremotos, com tsunamis. E tudo isso, esses problemas naturais do Japão, trazem consequências também econômicas, certo? O que diminui também essa instabilidade geológica, também gera uma certa instabilidade econômica. Porque imaginem vocês, você pode estar num bom momento econômico e acontece um desastre natural que afeta todo mundo. Para pensar nisso aqui, a gente pode pensar num exemplo atual, tá, gente? Digamos que você tivesse o Brasil se recuperando economicamente. Não é exatamente isso que vinha acontecendo. A gente tinha uma recuperação incipiente se iniciando agora, nesse momento, econômica, evidentemente, não social, e aí chega o coronavírus, né? Uma coisa que afeta a nossa saúde como um todo, certo? A gente precisa se isolar, como é o que está acontecendo nesse exato momento. Naturalmente isso traz consequências para a economia, certo? Mas obviamente a saúde vem em primeiro lugar, mais do que a economia, isso é inquestionável. Mas no caso do Japão, você nem precisava ter isso, porque podia ser um terremoto, podia ser um vulcão se tornando ativo no meio de uma cidade, você podia ter uma série de problemas naturais que são típicos da geografia local dos caras, certo? E para piorar, pessoal, eu quero que vocês lembrem o seguinte, eu estou falando da segunda metade do século XX. Entendam que em 1945 se encerra a Segunda Guerra Mundial, certo? E o final da Segunda Guerra Mundial, para o Japão, é drástico, é catastrófico, é triste, é dramático, né? Porque você tem ali as bombas de Hiroshima e Nagasaki sendo lançadas e afetando já a economia do país integralmente. E a população como um todo, certo? O Japão ele fica, de certa forma, também isolado economicamente nesse momento. Então, essas condições extremamente desfavoráveis do Japão vão dificultar o desenvolvimento da indústria japonesa. Mas vamos parar e pensar, hoje, 2020, quando você pensa em tecnologia, um dos primeiros países que vem à sua cabeça é o Japão. Como é que os caras conseguiram fazer isso? O Toyotismo tem um papel importante nesse processo, certo? Considerando todas essas características físicas, o Toyotismo, a Toyota, vai desenvolver um modelo próprio, certo? Que está ligado àquilo que a gente chama de just-in-time, tá legal, gente? O que é esse just-in-time? Ele tem um nome em português um pouco mais simples, que é o produção sob demanda ou produção industrial enxuta. O que é isso, basicamente? O just-in-time, pessoal, está ligado à ideia de produção, certo? Voltado a um mercado muito específico. Como assim? Ao invés de eu fazer uma produção em massa, como era feito na Ford, certo? Porque a Ford tinha muito dinheiro para investir, tinha muitos investidores, e a Ford ela tinha espaço para investir, ela tinha condições de produzir em escala, a mesma coisa a gente não podia dizer do Japão nesse período e da Toyota também, certo? Então os caras, ao invés de produzir muito, eles produziam de acordo com a demanda, certo? Eles produziam de acordo com a necessidade da população. Então eles quase que faziam produtos personalizados. Isso é um ponto importante. Isso é uma característica que diferencia também a Toyota
da Ford. Lembra que eu falei para vocês que a Ford lá atrás, ela produzia só um modelo de automóvel, depois ela mudava e produzia só outro modelo de automóvel, pouco variava essa produção? Pois bem, o oposto acontece com a Toyota. A Toyota tem uma variedade grande de automóveis, certo? Então, e ela adaptava essa produção aos interesses do mercado consumidor, certo? Se eu tenho uma produção variada, é natural que eu também tenha uma alta variabilidade do processo, certo? Porque para fazer um determinado carro, é diferente o procedimento para fazer outro carro e outro carro, certo? Se eu tenho uma alta variabilidade do processo, eu também tenho que ter um profissional que é muito bem formado para poder trabalhar em todas essas circunstâncias, o que é o oposto do que a gente viu lá na Ford, na linha de montagem, em que o funcionário ele era especializado em cumprir uma só função, certo? Por isso a gente diz que esse profissional da fábrica da Toyota, ele é um profissional multifuncional, ou seja, ele tem mais de uma, de duas, de três, de quatro funções. Ele tem que conhecer todo o processo produtivo, certo? Agora, pessoal, eu quero que vocês percebam também que uma outra característica da Ford está ligada a essa imagem que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Foquem no meio desse desenho, onde você tem uma bolinha vermelha escrito Japão, certo? Lembrem que o Japão, que a gente viu lá atrás, tinha todos aqueles problemas locacionais, ou seja, todos aqueles problemas da sua geografia local, tudo bem? Mas aí a Toyota conseguiu aumentar a sua produção aos poucos, até que encontrou um limite físico. O que a Toyota vai começar a fazer, assim como muitas outras empresas japonesas? Eles vão começar a fazer uma produção em outros países, certo? E trazer para o seu território esses produtos já desenvolvidos. Então, por exemplo, o Japão ele começa a consumir de Singapura borracha. Ele consome de Taiwan algumas peças de automóveis que utilizam minerais metálicos. Eles consomem da Coreia do Sul outra coisa, de Hong Kong outra coisa, certo? Então eles trazem parte dessa produção dos outros países, superando assim o seu limite territorial, certo? Isso significa que a produção ela era descentralizada. Como assim? Ela não era centralizada num só local. Ela era feita em vários lugares e depois ela era transportada, certo? Para o local principal, que nesse caso era o Japão. Tudo bem? Por que o Japão pôde fazer isso também? Porque todos esses países tinham uma economia muito frágil nesse momento e precisavam de geração de empregos. Então, quando o Japão ele leva para esses países partes da sua indústria, né, ou setores dessas suas indústrias, eles vão gerar emprego nesses países, certo? Lembrando também que esses países têm ali uma mão de obra muito carente, então os salários podiam ser mais baixos, certo? E isso acaba sendo levado depois para o Japão, onde a montadora da Toyota ou a montadora de outras empresas finalizava o produto que depois era exportado. Tá claro? Quero que vocês se atentem, pessoal, que Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong também podem ser chamados ali no meio da década de 70, certo? De tigres asiáticos, certo? Um conceito muito presente em provas de vestibular no mundo todo, certo? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E que é importante que vocês saibam relacionar com esse processo de desenvolvimento industrial naquilo que a gente vai chamar depois de terceira revolução industrial, certo? Tudo isso, gente, só é possível por conta do desenvolvimento de tecnologias voltadas aos transportes e à comunicação, certo? Porque para eu conseguir ter uma produção descentralizada, ou seja, colocada no mundo inteiro, ou nesse caso, né, inicialmente na Ásia, ou uma boa parte da Ásia, eu vou precisar ter uma capacidade de comunicação cada vez maior, certo? E isso está ligado, então, com o desenvolvimento das redes de comunicação e também das redes de transporte que vão transportar esses produtos. Tudo bem? E isso está ligado diretamente à ideia de terceira revolução industrial. Quase que eu dei um spoiler para vocês antes, mas agora sim chegamos nela, certo? O que é essa terceira revolução industrial? Também conhecida como revolução técnico-científico-informacional, certo? Que é um conceito, inclusive, desenvolvido por um cientista social brasileiro, geógrafo, Milton Santos, certo? Um cara excepcional, reconhecido internacionalmente como um intelectual
fundamental que refletiu, né, sobre esse momento que a gente vivia na década de 70, 80 e 90, certo? Ele vai chamar essa terceira revolução industrial de revolução técnico-científico-informacional, que naturalmente está ligada à interseção entre essas três ideias, né? Técnica, ciência e informação. O que está ligado diretamente à interação entre dois mundos que até então não conversavam tanto, que era o mundo da pesquisa universitária, científica, certo? E o dos meios produtivos, certo? A indústria. Então essa terceira revolução industrial, ela quebra de certa forma uma barreira entre esses dois setores, vamos colocar assim, ou essas duas áreas do conhecimento, uma científica e outra produtiva, certo? E cada vez mais você percebe uma interseção entre essas duas, o que vai estar muito relacionado àquilo que a gente chama de tecnopolos, certo, pessoal? Que são justamente os espaços onde você percebe uma integração entre os dois, como por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ, né? A cidade universitária, ela é um tecnopolo porque naquele mesmo espaço você tem grandes indústrias, certo? E você tem a produção do conhecimento científico, na engenharia ou nas ciências como um todo. Tudo bem? Beleza? Então a terceira revolução industrial está diretamente ligado a esse processo de descentralização industrial e que também está ligado ao toyotismo. Tudo bem? Graças às melhorias dos sistemas de transporte e de comunicação, como já disse, isso foi possível, certo? E isso está ligado também a um processo de integração econômica em nível global. Como é que eu chamo isso, pessoal? Globalização, certo? Esse conceito que está diretamente ligado com esse processo de desenvolvimento industrial na segunda metade do século XX. Tudo bem? Quais as indústrias que vão ter grande destaque nessa terceira revolução industrial? A informática, a robótica e a indústria de biotecnologia, certo? Tudo bem? Tudo isso é muito importante para que a gente identifique como isso se diferencia da primeira revolução industrial e da segunda revolução industrial, certo? Os produtos são diferentes, a tecnologia empregada é diferente, a mentalidade produtiva é diferente. Tudo bem? Mas é só isso que eu quero falar com vocês hoje, certo? Eu não vou avançar e falar de globalização com vocês hoje, assim como eu não quero falar de industrialização brasileira. Eu quero focar nos conceitos que a gente falou aqui, especialmente na distinção entre os dois modelos produtivos apresentados, o Fordismo e o Toyotismo. Tá? Então vamos lembrar, o Fordismo, pessoal, ele era influenciado pelo tal do Taylorismo lá atrás, certo? O Taylorismo influencia o Fordismo, que cria o seu próprio modelo produtivo, assim como a Toyota vai fazer isso depois. Características importantes, onde cada um acontece. O Fordismo nos Estados Unidos, certo? E o Toyotismo no Japão. O Fordismo na primeira metade do século XX, o Toyotismo na segunda metade do século XX. Foi errado aí, tá, gente? Segunda metade do século XX. Corrijam isso aí quando forem copiar. O propósito de cada um deles. Na Ford, produção em massa. Eu vou produzir um monte, certo? E vou deixar estocado esse negócio porque ele vai ser vendido naturalmente. E na Toyota, produção sob demanda. É uma produção quase cirúrgica. Eu sei exatamente quanto eu posso produzir e para qual mercado específico, certo? É o oposto do que acontece no Fordismo. No caso da Ford, o funcionário, como é que era? Ele era especializado. Eu tinha uma especialização do operário que é o oposto do que eu vejo na Toyota, em que se preza pela multifuncionalidade, ou seja, o funcionário ele é multifuncional, ele tem mais de uma função, 2, 3, 4, 5, 6, e ele tem que ser um cara preparado para lidar com qualquer alteração nesse processo produtivo. É o oposto da Ford, em que o cara ele apertava parafuso, em que ele encaixava a peça. Era muito mais simples a produção no início do século XX quando comparada à Toyota na segunda metade do século XX, certo? E a espacialidade, outro ponto importante, a Ford produzia centralizada nos Estados Unidos e a Toyota faz essa produção descentralizada, certo? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Se tiver, a gente anota no caderninho e vamos aproveitar o nosso momento ao vivo para discutir, beleza? Outro ponto importante, lembrem, Revolução Técnico-Científico-Informacional ou Terceira Revolução Industrial está diretamente ligada à globalização, tema do qual a gente não vai aprofundar hoje, mas essa interação entre esses dois princípios é importantíssimo para vocês.
certo? Beleza? Gente, a gente termina a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Um beijão, um abraço e tchau, tchau.